Estamos começando mais um Igreja na Cidade, pela TV Guarulhos, para todo o Brasil, pelo www.tvguarulhos3.com.br, tvguarulhos.tv.br, canal 3 da NET Guarulhos. E hoje vamos falar de um tema interessante, que é o turismo mundial. E nós convidamos, com muito prazer, uma honra tremenda receber aqui o Clóvis Costa, diretor da Advi Turismo. O que Deus vai estar falando conosco através de imagens do mundo? Deus que é tão grande na sua excelência, tremendo na sua palavra, o que Deus vai estar falando conosco através desse programa, a Igreja na Cidade, mostrando que os discípulos de Jesus têm feito na cidade, no Brasil e no mundo. Voltamos com a Igreja na Cidade pela TV Guarulhos e hoje nós temos a honra de receber aqui Clóvis Costa, diretor da Advi Turismo, homem que tem viajado pelo mundo, uma rica experiência nessa área do turismo, vai estar nos levando para Israel. E eu começo o nosso programa dizendo quem é Clóvis Costa. Perfeito. Primeiro é um prazer estar aqui contigo e poder participar de todo esse seu trabalho aqui, poder trocarmos um pouquinho de ideia e acrescentar informação para o seu público também, né? Porque essa troca de ideias que você promove aqui, esses diálogos, com certeza tem ajudado muita gente em aspectos diferentes, né, o tempo todo. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. O Clóvis Costa é um empresário do setor de turismo, que já atua muitos anos nesse segmento, atuo com prazer nesse segmento, e que em algum momento da minha vida eu orava muito e pedia para Deus me ajudar a juntar o que eu faço com a coisa de abençoar os outros também. Deus me abriu as portas, as coisas aconteceram e eu pude montar a minha estrutura, uma agência de viagens, e com o tempo fui me direcionando para o público que eu desejava, que o público evangélico de uma forma geral, o público religioso, para que através do que eu faço, do meu ganha-pão, eu pudesse abençoar outras pessoas também. Clóvis, essa semana eu coloquei um pensamento na internet: quando o sonho paga as contas, traz felicidade e realização. Quando o sonho não paga as contas, temos que trabalhar muito. Você tem praticamente viajado o mundo através do turismo, proporcionando alegria e felicidade para as pessoas, porque viajar é bom. Sim. Comer bem e viajar. Sim. E quantos lugares, quantos países, conte para o público aqui do Igreja na Cidade o que você já fez por aí. Meus lugares assim, na Europa prediletos é a França, tenho uma afinidade muito grande com a França, eu, minha esposa, Paris. Aí a França, que é a América Latina, alguns países também, né? E Oriente Médio, né? Porque Israel, por exemplo, era um grande sonho da minha vida, conhecer Israel. Tinha mesmo, andar por aqueles lugares. E aí Deus tem me levado, não uma vez, mas muitas vezes, e eu nem vou mais vezes por causa da contingência do trabalho aqui, que eu preciso trabalhar aqui também, né? Não só lá. Mas assim, a gente tem que revezar lá com a equipe do escritório. Mas hoje a gente pode levar muitos grupos anualmente para Israel, e isso é uma benção, né? Porque eu queria assim, viajar, queria conhecer, e agora poder levar outras pessoas para fazer isso também, né? Guiando essas pessoas, orientando, conduzindo todo o processo, é uma benção. Um lugar que surpreendeu, que você foi, falou, puxa, se encantou. E um lugar que você foi, falou, puxa, não era isso que eu esperava, se decepcionou. Há essa experiência? Tem várias. Por exemplo, o Egito era um lugar que eu não tinha assim, vontade de pôr num roteiro meu. E quando eu cheguei lá, me encantou toda aquela cultura, toda aquela história do passado, o jeito deles viverem. Não é nem um jeito invejável hoje, porque no Egito existe muita pobreza, muita miséria, mas a cultura deles, o que eles representaram para a humanidade. A gente só tem noção de verdade disso quando você entra no Egito e visita
todos aqueles sítios arqueológicos, aqueles museus, você tem contato com todos aqueles palácios, aqueles tesouros, aquelas tumbas, aquelas pirâmides, é muito, muito rico. Então esse foi surpreendente, né? Foi surpreendente. Inglaterra, no outro extremo. A Inglaterra é um país muito lindo, sob vários aspectos e tal, mas foi o país em que a minha sintonia não encaixou ali. Eu estive lá já duas vezes. O frio, o tempo nublado, o jeito do inglês ser, ele é muito educado, é fino, tal, né? Mas, diz assim, talvez se eu fizer hoje uma lista de outros países para me visitar, dificilmente eu vou incluir a Inglaterra, a não ser por uma necessidade. Mas não é o que me atraiu. Já está ali a França do lado, que eu fiquei encantado. A Itália também é encantadora, mas a Inglaterra não foi o que me encantou. Quando eu ouço gente dizer assim, eu adoro a Inglaterra, adoro Londres e tal, eu entendo por que eles gostam, mas não foi o que caiu no coração, sabe? São experiências de viagem, sim, né? Interessante. São experiências de viagem. Tem algum lugar que você chegou e Deus falou com você de uma maneira tremenda? Vamos espiritualizar um pouquinho nessa... Não, eu vou falar para você. Eu adoro Campos do Jordão aqui, que está aqui do lado de Guarulhos, né, pertinho aqui de São Paulo. E é uma cidade maravilhosa, Monte Verde também, aquele frio, aquela coisa gostosa, a natureza bonita, encantador, sem dúvida. Mas acredite, o lugar onde eu tive uma conversa muito séria com Deus foi lá na Caatinga Nordestina. Lá, que cidade, que estado? Na região de Sobradinho, onde tem aquela represa de Sobradinho muito grande e onde tem um cinturão verde também, tem muitas fazendas, muita produção de laranja, de manga, uva para exportação. Mas fora essa parte verde, foi dentro da Caatinga seca mesmo que eu aprendi assim, uma coisa maravilhosa. Deus tira a beleza do feio. Porque a Caatinga é feia, né? É uma mata baixa, seca, não é exuberante, e Deus coloca algumas coisas bonitas lá. Você já teve contato, pessoal, com uma flor de cactus? Pois é, no Nordeste, quando você vê essa parte da floração do cacto, parece que Deus é assim, olha assim, aqui tem muita coisa feia, deixa eu caprichar um pouquinho aqui na pouca beleza que eu vou pôr aqui. E aí você tem os pássaros que eles têm um colorido que no meio do feio se destaca de uma forma tão maravilhosa. Eu estava no centro de uma dessas caatingas sozinho, e aí eu comecei a conversar com Deus, e eu disse assim, Senhor, e essa minha experiência espiritual aqui no Brasil, eu disse assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, é amante do belo e mesmo em meio ao feio que o pecado provocou, o Senhor consegue pôr a beleza. Muito obrigado por isso. Eu sou estético, eu amo a beleza, cultuo a beleza assim, me atrai a beleza, eu não gosto do feio. Né? Então, quando eu vejo no meio de uma caatinga feia um pássaro com uma cabeça vermelha e um corpo branco com umas penas meio azuladas, aquilo me salta aos olhos. Então, é uma experiência espiritual. Vou voltar daqui a pouquinho. O negócio está pegando aqui, já estamos conseguindo entender Deus. Vamos chegar no ponto culminante de tudo isso, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sempre. Salmo 19, 1. Voltamos daqui a pouquinho com Clóvis, Advir Turismo, falando da sua experiência no mundo através de viagens. Sim. Voltamos com a igreja na cidade pela TV Guarulhos e hoje Clóvis Costa fala sua experiência do turismo mundial. Clóvis é diretor da Advir Turismo, que realiza seu sonho, santifica o seu sonho. Eu falo que a Advir Turismo, ela santifica o nosso sonho, porque além de profissionais especializados, há também toda essa conotação histórica, turística, espiritual e profética. Você precisa conferir. Ecoevangelismo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que Deus nos diz através da natureza. Você já falou sobre lugares tremendos, mas quando nós chegamos diante de uma cachoeira, diante de uma mata fechada, diante de uma comida diferente, de uma roupa diferente,
eu creio nisso, que o conhecimento de Deus, Deus grita através da natureza. Sem dúvida. Tanto Deus como o seu poder, como a sua glória, como a sua divindade se entendem claramente pelas coisas que Ele criou, para que o homem fique sem discussão. Paulo fala isso no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Então, a teologia, eu até falo, é um palavrão, a cognoscibilidade de Deus, o conhecimento de Deus. Uma das maneiras de nós chegarmos perto de Deus é através da natureza. Sem dúvida. Não tem como desvincular Deus de família e de natureza. Então, experiência. Você disse quando você chegou no sertão nordestino, com toda o esplendor do Deus criado nada, né? Sim. Agora, vamos falar de um mar, vamos falar de um céu azul, ou do próprio céu cinzento da Europa, né? O que Deus está falando? Sim, pois é. Aí, eu acho que a conexão que a gente tem que ter mental é o seguinte: boa parte do seu público aqui, que assiste o programa, é um público urbano. A gente vive cercado de prédios feios, de carros, de ruas feias, sujas e não sei o que lá. A gente tem pouco contato com uma natureza em que Deus pode nos falar. Então, quando você cria situações para poder viajar, não importa se a tua viagem é uma viagem internacional ou uma viagem aqui para o interior do estado, mas litoral. Sim, não importa, porque você está em contato mais próximo, você está mais próximo com a natureza e através daquilo Deus pode lhe comunicar muitas coisas, mas obviamente que a gente tem que estar aberto para ouvir esse Deus nos falar através da natureza. Quando você sai um pouco desse contexto urbano e procura esse contato com a natureza, viajando para perto ou para longe, Deus lhe abre N horizontes. Isso vale para você, vale para mim, para todo mundo. Você vai para o litoral aqui, você tem a oportunidade, às vezes, de poder sentar à beira de uma praia à noite e, às vezes, é o céu estrelado que a gente não consegue ver aqui num contexto urbano grande. E se você prestar atenção, é uma coisa magnífica um céu estrelado. Mas você tem que estar aberto para isso. Se você estiver preocupado quando for para o litoral, só em ir para centros de consumo, só de ir para um cinema, ou sei lá, ficar dentro de casa assistindo novela, assistindo um filminho, você não vai ver essas coisas. Então você tem que se permitir esse contato. Vá, molhe os pés na água, né? Pise na areia, entre na mata se puder, com os cuidados devidos, mas faça esse contato. TV, a hora passa rápido, e a conversa tá boa e a gente tem essa limitação. Nós vamos voltar para falar sobre Israel, falar sobre Jerusalém e a Cidade Santa, que é a nossa maior expectativa para este ano. Voltamos já já com mais a Igreja na Cidade, Clóvis Costa. A Igreja na Cidade, pela TV Guarulhos. E hoje estamos tendo aqui uma aula de turismo, de viagem, de cultura e agora de cidadania, porque nós vamos falar sobre Israel. Esse pequeno país que dá exemplo para um mundo de civilidade, cidadania, cultura, religiosidade, sem focar nas polêmicas, né, da fé, mas Israel tem muito a nos ensinar. Então, vamos lá? Clóvis, Israel. Por que Israel tem tanta magnitude dentro do aspecto histórico, religioso, profético? Podemos explorar Israel culturalmente, arqueologicamente. Podemos fazer um programa aqui de 1 hora, 2 horas sobre Israel. Muita coisa a falar. Fale a sua experiência em Jerusalém. Sim, sem dúvida. Israel é um país magnífico sobre vários aspectos. Para nós cristãos que estudamos a Bíblia e que temos contato o tempo todo com a história antiga de Israel, porque uma coisa é certa, né, bispo? Os nossos valores espirituais, a nossa religiosidade, ela está toda vinculada àquela terra.
Tudo que nós aprendemos, os princípios de Deus, as histórias bíblicas, estão tudo vinculado àquela região ali onde está Israel. Ou os vizinhos, tal, Egito, Jordânia, né? Mas está ali tudo. A gente pega a Bíblia, abre, lê uma história antiga e falas antigas, e Jesus disse isso e aquilo, e a gente acredita, pela nossa fé, que tudo aquilo foi dito. E aí, um dia, Deus nos abre uma porta, uma oportunidade, e a gente pode ir até Israel. E quando a gente pisa no chão das nossas crenças, e o Senhor já fez isso, o Senhor sabe o que significa, a sensação é de que essa fé que nós já temos, que já vamos levar na viagem, mas é que ela se enraiza. Uma experiência do Rio Jordão. Muitos cristãos, principalmente cristãos evangélicos, ficam muito fascinados com o conhecer o Rio Jordão, porque você passa a vida inteira estudando a Bíblia, Rio Jordão, no Velho Testamento, Novo Testamento, e como não se conhece o Rio Jordão pessoalmente, a gente cria uma imagem mental. E quando você chega lá, essa imagem mental normalmente não corresponde à realidade do rio, mas uma coisa corresponde, é o mesmo rio, as águas já passaram do passado, águas novas estão surgindo ali, é o mesmo rio, é onde aquelas histórias que a gente conhece na Bíblia aconteceram, elas estavam por ali, e você pode de repente pôr os seus pés na água do Rio Jordão, pode mergulhar no Rio Jordão, pode se batizar no Rio Jordão, ou ser batizado no Rio Jordão, né? Tem gente que traz água. Tem gente que traz. Eu tenho um frasquinho de recordação, não é água benta, é água de recordação do Rio Jordão, só como um símbolo de que eu estive lá. Isso passa a ter um significado muito mais interessante na nossa vida espiritual, porque quando eu volto dessa viagem, eu vou ler de novo o texto sagrado, aí eu vejo lá na Bíblia falando do Rio Jordão, falando no Velho Testamento, do Novo, eu já sei o que é o Rio Jordão, eu não preciso ficar criando uma imagem mental. Mas então, para você, o lugar mais emocionante em Jerusalém é Jerusalém? Que lugar? Tem algum lugar? O Jardim de Getsemane. Em Jerusalém, o Jardim de Getsemane. Em Israel, eu tenho outra região. Em Jerusalém especificamente, né, o Jardim de Getsemane, mas em Israel, o Monte das Bem-aventuranças. Eu fiquei sentado uma tarde ali no Monte das Bem-aventuranças, o Mar da Galileia está em frente, e sentindo aquela brisa subir no monte, e eu me reportei aquele momento do sermão de Jesus, quando ele estava com a multidão ali sentada, ali à beira do monte, e ele ali mais embaixo falando, a voz dele subia e ecoava pelo... Sim, ecoava pelo monte, ali atingia todas aquelas pessoas sem microfone, sem caixa acústica e tal. E aí eu fiquei ouvindo um pouco daquela voz. E essa experiência para mim foi muito enriquecedora. Clóvis, por que a igreja tem ido muito para Israel? Hoje a gente percebe que caravanas, mais caravanas, agências de turismo, guias, há uma operação, vou dizer de guerra, mas uma operação forte para levar o povo de Deus, entre aspas, para conhecer Israel. Há alguns estudos de alguns anos atrás que mostravam assim, que em torno de 85%, 87% dos cristãos evangélicos praticantes, né, eles desejavam conhecer Israel. E aí, você imagina, você passa sonhando, porque vira um sonho, né, para o cristão, esse conhecer, não só o cristão, o judeu também, cada um tem o seu motivo, mas o desejo de ir a Israel, o sonho de ir a Israel. E nos últimos anos a gente teve uma coisa que foi a estabilidade econômica do país, que ajudou a dar uma equilibrada no preço do dólar, e isso facilitou muito o ir a Israel. Em contrapartida também, em Israel houve um esforço grande de viabilizar essas viagens para nós. Mais operadoras se especializaram no mercado brasileiro. Hoje nós temos vários parceiros nossos que falam português, que vêm, que se reúnem conosco, a gente conversa em português, não precisa mais conversar nem inglês com eles. Eles também foram entendendo a importância desse país para lá e começaram a criar um intercâmbio cultural maior entre Israel e o Brasil. Mas
personalidades estudiosas de Israel vêm aqui, propaga Israel, o Ministério de Turismo de Israel tem feito muitas iniciativas de divulgação da terra, então aí a coisa vai ficando mais viável, mais possível, né, de se concretizar. E hoje, Israel, você tem diferentes formatos de caravana, né? Uns mais caros, outros um pouco mais baratos, mas todos eles atendem uma necessidade que é conhecer Israel, que é o principal ali. Aí a renda do brasileiro também nos últimos anos cresceu mais, né? A gente sabe que até o momento da economia que a gente está vivendo é um pouquinho de instabilidade, mas que no geral o país está indo bem nas 2 últimas décadas, aí tem crescido e tal. Muito mais gente tem acessado a classe média e inclusive os evangélicos, não é? A gente vai notando também a mudança de perfil dentro das igrejas evangélicas, vão tendo acesso. O sonho da sua vida, de repente, se torna possível, você entra nele, é o que tem acontecido. Mas o número de brasileiros visitando Israel tem aumentado a cada ano mesmo. E a Advirturismo? A Advirturismo, ela faz, você entrar lá, Advirturismo, está aqui, .com.br, ela faz viagens praticamente para o mundo, né? Sim. Mas aí, nos últimos anos, nos últimos meses, tem atingido esse foco de levar as pessoas para Israel? Sim, já há um bom tempo. Porque, como eu lhe falei, em algum momento eu pude concretizar o meu sonho de ser um empresário do turismo, só que abençoando as pessoas. Qual é esse formato? É o meu negócio, levar as pessoas para viajar para o mundo, né? Agora, se eu posso levar essas pessoas, esse irmão crente, se eu posso levar ele a Israel, que é o sonho dele, e onde ele vai ter uma experiência espiritual significativa, que ele não vai voltar ao mesmo, aí através do meu trabalho, eu estou ajudando a abençoar também a vida espiritual daquele irmão, que é o que a gente faz com as caravanas. As caravanas, a ideia delas é assim, você não vai fazer uma viagem turística só, você vai fazer uma viagem turística, gastronômica, cultural, você vai amar conhecer tudo aquilo, mas você vai ter uma imersão espiritual também. No caso, vou citar o exemplo da sua caravana, que está programada para janeiro de 2016. Janeiro a 28 de janeiro, 10 dias. Nós vamos visitar Israel, né? Você vai como líder espiritual da caravana. Então, nós vamos visitar um monte de lugares, mas todo dia tem os momentos em que a gente para fazer a nossa meditação, onde a gente vai entender o significado espiritual daquele sítio arqueológico que a gente está visitando, daquela cidade, daquela sinagoga do passado, aquelas coisas, o que aconteceu. E aí você também tem uma imersão espiritual. Um exemplo disso. No Mar da Galileia, você vai lembrar que nós temos um barquinho tipificado dos tempos de Jesus, feito de madeira, em que os estudiosos entendem que aquele formato é o formato que chega mais perto lá do tempo de Jesus. Nós cruzamos o Mar da Galileia com um grupo naquele barco. E quanta coisa, você já entrou naquele barco, já viajou naquele... Você sabe que aquilo aí vira uma mágica, está lá dentro um barquinho daquele. Você acredita que o único lugar que eu não consegui gravar foi... Dentro do barquinho? Então em janeiro vamos levar de novo essa câmera. Está aqui marcado dia 23 de janeiro, ó, nós vamos para o Mar da Galileia. Essas viagens, no geral, a gente começa a programar elas um ano e meio antes. Isso tem ajudado bastante, muita gente a viajar. A de turismo já tem uma longa experiência nisso, temos levado muitos grupos e graças ao bom Deus também, esse trabalho tem crescido muito, sabe? E a gente tem uma boa equipe ali, gente experiente, viajada, não é viajada uma vez, um ano, não, é 10 anos, 12 anos, 15 anos, que conhecendo Israel e já sabem o que fazem, sabe? Então, isso dá um suporte bom para quem organiza uma viagem como você fez, né? www.advirturismo.com.br. Vamos ver se os guarulhenses... Eu queria até lhe pedir licença, que você pode obter realmente a informação da viagem, tá aqui, a informação da viagem lá no site, esse pacote está lá, então você entra www.advirturismo.com.br e lá tem essa caravana aqui do Bispo Eliseu e você pode ter todas as informações, o roteiro, a data da viagem, os valores, forma de pagamento. E você tem outras caravanas? Tem outras caravanas, sim, tem outras. Mas aqui está valendo a sua, né? Não vou falar que tem desconto, porque você já deu desconto, já facilitou, já estamos aqui
além mesmo aí da expectativa. Nós já construímos um preço bom justamente porque a gente não enche os preços das caravanas. A gente quer vender bastante e ganhar na quantidade, no volume vendido e não numa caravana. Não é a nossa intenção. Quero ficar rico com uma caravana, não. Vamos ganhar um dinheiro bom e abençoado, mas com muitas caravanas. Ok. Voltamos daqui a pouco para as considerações finais. Infelizmente acabou, mas que Deus possa estar falando com você de uma maneira especial. Eu percebi isso, Clóvis, essa questão de sairmos da tirania de urgente, termos experiências tremendas através dos lugares que o mundo nos oferece e principalmente ouvir a voz de Deus quando viajamos. Sim. Bispo Eliseu, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu aqui de poder vir, de a gente trocar um pouco essas ideias, falar um pouco de viagens, né? E associado com a nossa fé também, que temos, né? Agradecer a vocês também que tiveram aqui a paciência de estar ouvindo tudo isso aí, né? Compartilhando com a gente. Estamos à disposição de qualquer um de vocês que queiram obter informações sobre a viagem, a caravana aqui do Bispo e da sua comunidade. Entre lá no site da Advir, que já foi colocado aí no ar para vocês. Nós estamos lá esperando você para colocar você dentro desse contexto e você poder também usufruir essa bênção, né? Através dessa viagem, visitando Israel, aprender coisas novas, jeitos novos de viver e quem sabe na volta, ou você está aqui também na sua cidade, no seu município, já com informações novas, você pode ser um cidadão melhor, aproveitando melhor a experiência lá e melhorando o seu cotidiano aqui, não é isso? Agradecer ao Clóvis, toda a equipe da Advir Turismo, a TV Guarulhos e vamos viajar, gente. Se você quer conhecer o mundo, a Advir Turismo está te esperando para levar você desde a Caatinga nordestina até Israel. Valeu, Deus abençoe, espero que você tenha gostado, Deus tenha falado contigo e voltamos semana que vem, mostrando o que os discípulos de Jesus têm feito na cidade, no Brasil e no mundo.